Olá, Vera. A reunião dos líderes partidários com o presidente Rodrigo Maia terminou nesse instante. Há alguns minutos, apenas dois líderes saíram aí desde que a reunião terminou. Um deles já falou agora há pouco, o líder do Podemos, José Nelto, e nos deu uma informação muito importante. Na próxima terça-feira vai ocorrer mais uma reunião com os governadores. Portanto, isso indica que provavelmente não será na terça-feira a leitura da complementação de voto e, consequentemente, o início da discussão, da votação do relatório do deputado Samuel Moreira. Quem falou agora também foi o líder do Partido Novo, o deputado Marcel Van Hatten. Vamos ver se ele dá uma palavrinha rápida para a gente, que a gente perdeu aqui. Estamos ao vivo com a TV Câmara, o deputado Van Hatten. O deputado Zé Neuto já nos deu a informação que na terça-feira temos uma outra reunião com os governadores. Isso provavelmente deve dificultar a conclusão, a apresentação da complementação de voto na própria terça-feira. Isso deve ficar para quarta. Mas essa indicação de uma reunião na terça é porque está havendo progresso no diálogo com os governadores, não é isso? Não, sem dúvida nenhuma, e não há nada que impeça que na própria terça-feira a complementação de votos seja feita. Até porque ainda pequenos detalhes vão ser tratados ao longo do dia na segunda-feira, detalhes que não envolvem questão de estados e municípios, e até às 14 horas de terça-feira há o compromisso do presidente Rodrigo Maia com os governadores de buscar uma concertação. Havendo isso, o detalhe é muito pequeno para ser alterado na complementação de voto e, acredito eu, pode ser apresentado inclusive na própria terça-feira. O presidente Rodrigo Maia tinha dito que ontem seria o dia D foi jogado então para a próxima terça-feira. Todo dia é dia D na Câmara dos Deputados, a gente sabe disso, a gente vive isso no dia a dia, tudo pode mudar muito rapidamente, mas o mais importante que a gente sempre tem dito é que se aprove uma boa reforma da Previdência. Pode demorar um pouquinho mais, mas é melhor uma reforma da Previdência que atinja o mais próximo possível da economia de 1 trilhão, que seja útil para todos os brasileiros, do que qualquer reforma aprovada hoje. A pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição. Isso atrasa um pouco o cronograma, deve prejudicar a possibilidade de votação ainda na primeira quinzena de julho, mas é um ganho para o conjunto da reforma, especialmente a inclusão dos governadores. Não tenha dúvida nenhuma, o ganho é enorme, vale a pena esperar um pouquinho para poder ter esse ganho. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Marcel Van Hatten, que é o líder do Partido Novo. Estamos aqui aguardando a saída de outros líderes, Vera. Como eu disse, o deputado Zé Neuto foi o primeiro, Zé Nelto, para usar a pronúncia correta, líder do Podemos, foi o primeiro a sair agora há pouco. Deu duas informações. Essa em relação à reunião dos governadores definitiva na terça-feira, esse deadline, último momento para a inclusão dos governadores e prefeitos. Isso também é muito importante. Não são apenas os governadores, eles têm mais peso político, mais importância. Vamos sair um pouco da frente aqui, porque está saindo mais um líder partidário aqui, mais um carro. Mas como eu vinha dizendo, a inclusão dos governadores, digamos assim, a que tem tido maior problema, né? Mas a inclusão dos prefeitos, dos municípios, que deve acompanhar a inclusão dos governos, também tem sido muito verbalizada, especialmente pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o prefeito Glademir Aroldi. Agora, ele depende, né, da entrada dos governadores. O deputado Zé Neuto, inclusive, deu uma frase bastante interessante aqui, um pouco antes, dizendo que os governadores são casados, mas querem levar a vida de solteiro. O que ele quis dizer com isso? Que os governadores, eles têm... dependem da reforma da Previdência, têm interesse na reforma da Previdência, porque se a reforma da Previdência for feita no nível federal, com seus efeitos estendidos para os estados e municípios, eles não terão desgaste de enviar as suas propostas para as assembleias legislativas, mas eles não têm defendido, eles não têm, outra expressão utilizada aqui, dada a cara a tapa, não têm se esforçado e, às vezes, inclusive, em alguns momentos, segundo eles, atacam os parlamentares que seriam favoráveis. Os parlamentares, que inclusive aqueles que têm mais divergência com os governos estaduais, com seus respectivos governadores, é que têm mais reclamado e tentado barrar a inclusão dos estados. Mas aqui tem um grande esforço. Isso está representado principalmente pelos seguidos adiamentos, né? O presidente Rodrigo Maia já havia dito que ontem era o último dia, o dia definitivo, mas parece que avançou um pouco nas duas reuniões que ele teve com governadores. Ao ponto de ele postergar então esse prazo, indo inclusive
contra o cronograma que ele havia traçado na perspectiva de votação ainda em julho. É essa postergação para terça-feira da negociação, início então da leitura do voto complementar, para então se começar a votação, que, repito, vai ter muitos obstáculos em razão da decisão da oposição de obstruir com requerimento de adiamento por 5 sessões, 4 sessões, 3 sessões, 2 sessões, inversão de pauta, etc., o chamado kit obstrução. Isso certamente, provavelmente, vai postergar a chegada da matéria no plenário Ulisses Guimarães. Ainda não saiu mais nenhum novo líder, a gente está aqui Lincoln, tá me a ouvindo, postos, você Lincoln? pode ter as informações a qualquer momento. Sim, estou ouvindo, Vera. Antes de você passar direto para a gente, Lincoln, só para confirmar, saíram 2 líderes, vocês têm confirmação de quais outros líderes estariam nessa reunião já? E outra coisa para ficar claro, então, você fez um fecho agora, mas então a reunião de governadores na terça, a possível, então, apresentação desse voto em separado na quarta, é isso? E isso também não inviabilizaria aí, a princípio, uma possível votação ainda antes do recesso parlamentar nesse primeiro semestre, não é isso? Porque pode ser levado para plenário na sequência. Confirma para mim. Isso, olha só, a reunião já acabou. Saíram 2 líderes, saíram outros carros aqui. Se não me engano, a deputada Joyce Hasselmann saiu num carro aqui, vidros escuros, a gente não conseguiu observar direito, mas ela já teria saído, ela que é a líder do governo no Congresso, né, representante do governo nessa discussão. Praticamente todos os líderes estavam presentes, aqueles que não estavam presentes mandaram representantes, mas a reunião interessa principalmente aos partidos que apoiam a reforma da Previdência. Então, esses é que estavam aqui realmente, desde cedo, participaram de toda a negociação. Há 2 questões aí principais, né? A questão dos governadores, inclusão dos governadores, inclusão dos estados, para ser mais preciso, dos estados e dos municípios, que afeta governadores e prefeitos, e também uma questão que é de liberação de verbas também. Há parlamentares que querem sentir que realmente há um compromisso do governo para liberação das emendas, porque algumas emendas, mesmo sendo obrigatórias, elas não têm tido a liberação no tempo que eles consideram correto. Então, estão usando essa posição para pressionar o governo a liberar no tempo que seria correto. Repito, as emendas parlamentares têm obrigatoriedade de liberação, né, pela emenda constitucional do orçamento impositivo, mas às vezes questões burocráticas de abertura do sistema têm impedido a liberação dessas verbas e os parlamentares então usam a pressão também do tema da reforma da Previdência para conseguirem a liberação dos recursos que vão servir para asfaltamento nos seus municípios, que vão servir para a construção de escolas, de creches, etc. Então, não há como negar que exista também esse componente. Mas o deputado Zé Neuto, por exemplo, disse que esse não é o componente principal. Ninguém vai trocar uma aprovação de uma matéria tão importante por cargos e verbas. A questão realmente que está gerando discussão, porque pode gerar muito impacto político e financeiro, é a questão dos governadores. Qual o impacto político? Os governadores podem ficar relativamente bem, porque não vão ter que se submeter ao desgaste de apresentar suas reformas da Previdência, mas os deputados que votarem favoravelmente ficarem mal, especialmente com algumas categorias como, por exemplo, professores, que é uma categoria numerosa, né, categoria de segurança pública, outra categoria numerosa, rende votos, etc. Então, são questões realmente que estão aí na ordem do dia. Sobre o cronograma, foi dito pelo líder que o prazo é até as 2 horas da terça. Fechando o acordo até as 2 horas da terça, é possível ler a complementação do voto ainda na terça-feira. A complementação do voto não é longa. Inclusive, numa conversa que tivemos ao vivo também com o relator ontem, ele nos disse que o voto dele é uma espécie de a complementação de voto, uma espécie de complementação de voto modular. Tem vários pedaços já prontos, por exemplo, da inclusão dos governadores, por exemplo, da questão do BNDES, rapidamente explicar sobre o BNDES, hoje recursos de contribuições sociais que formam o Fundo de Amparo ao Trabalhador, 40% desses recursos vão direto para o BNDES financiar atividade econômica e o relator tirou essa obrigatoriedade dos 40%. Muitos representantes de segmentos que são beneficiados por esse financiamento cobram a devolução de pelo menos parte desses recursos. Então está pronto também lá um determinado
texto já devolvendo essa questão. Se vai entrar ou não essa parte dos governadores, do BNDES, dos militares, isso depende dos acordos, mas o texto em si, ele já está praticamente pronto, porque já se sabem quais são as questões. E aí depende muito de uma medição de voto, de uma contagem de voto, mas uma contagem de voto complexa, porque um determinado assunto, quando agregado, ele pode somar os votos de alguns, mas pode resultar na perda dos votos de outros. Então é sempre um processo muito cuidadoso, cauteloso de contagem dos votos, de monitoramento, de medição da temperatura do plenário. Então existe a possibilidade, sim. Agora a gente já viu seguidos adiamentos e a linha que está definindo, né, o que vai acontecer é essa. A inclusão dos estados e municípios é tão importante que vale sim pagar o preço de um adiamento. Ou de seguidos adiamentos. Já se fala em alguns analistas e alguns líderes já falam que muito provavelmente o texto será votado em plenário efetivamente apenas depois do recesso, que começaria no dia 18 de julho, se for votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, só em agosto. Há os mais pessimistas, ou otimistas, dependendo do ponto de vista, né, que dizem que mesmo a votação na comissão especial só ocorreria no mês de agosto. Mas hoje, digamos que o cenário mais provável é votação, incluídos os governadores, votação na comissão especial ainda antes do recesso e votação no plenário a partir de agosto. Agora, é importante a gente dizer, Vera, que, como diria Magalhães Pinto, né, o famoso político mineiro, política é como nuvem, tudo pode mudar muito rápido. Se o acordo que for alcançado aqui for um acordo que reúna uma maioria avassaladora, por exemplo, de 400 parlamentares, nada impede que a votação ocorra também no mês de julho. O problema é que, eu repito, as questões são tão complexas, envolvem tantas categorias, envolvem tantos interesses, que encontrar um acordo de tal magnitude é uma construção realmente muito difícil. Não temos jornalistas, não vamos entrevistar os colegas, devolvo para você e a qualquer momento a gente pode ter mais informações ao vivo aqui direto da residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Quem está chegando aqui é o coordenador da bancada do PSL na comissão especial, o deputado Alexandre Frota, do PSL de São Paulo. Vamos dar uma chegadinha aqui, ver se ele fala com a gente. Tudo bom? Bom, fica... A gente está com um probleminha, infelizmente, aí logo agora que o Lincoln tinha feito esse esforço para conseguir falar ao vivo com o deputado. Nós temos de volta o link? Terça-feira, início na terça-feira? Não, acho que não compromete, não. Acho que o Rodrigo está trabalhando essa questão, é importante, os governadores precisam colocar suas digitais, né? Precisam ter a sua parcela de responsabilidade, mas eu acredito que não venha a dar nenhum tipo de trabalho em relação à comissão. Perfeito. Muitíssimo obrigado. O deputado que vai entrar agora na residência oficial, depois de fechado o acordo com os líderes, né, com os líderes das bancadas, é o acordo mais importante, porque afinal de contas é o que vai refletir a votação do plenário. Os coordenadores das bancadas no âmbito da comissão são chamados assim para afinar o discurso, acertar os detalhes, né, a respeito de como vai se executar o acordo que está sendo construído, repito, para a inclusão dos governadores, ou melhor, é melhor dizer da maneira correta, a inclusão dos estados e dos municípios. Quem chega agora também aqui é do PDT, deputado André, que vindo participar da reunião, não abriu a janela para a gente, deputado André Figueiredo. Tudo bom, deputado André Figueiredo? Ao vivo, como é que o senhor está vendo, já chegou a notícia de que os governadores terão nova reunião na terça-feira para tentar chegar a um acordo sobre a inclusão dos estados e municípios? Não, para a gente ainda não chegou a notícia. Eu estou vindo aqui, o presidente chegou para conversar, chamou para conversar, estabelecendo o diálogo não apenas, evidentemente, para a PEC da Previdência, mas outros instrumentos que devem ser votados ainda antes do recesso. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Líder, então, do PDT, deputado André Figueiredo. Então, eu devolvo para você, Vera. Parece que dentro de alguns instantes o presidente Rodrigo Maia vai falar sobre esse acordo que ele está buscando construir para a votação da reforma da...
Sim, o nosso link está falhando, mas você viu a última informação do Lincoln até o fim. A qualquer momento o presidente da Câmara pode dar uma entrevista ali coletiva sobre essa reunião que acaba de acontecer lá na residência oficial sobre a reforma da Previdência.